4 dicas top para você destravar de vez e sair analisando todos os tipos de dado e decolar na sua carreira de explorador e analista de dados. Olá pessoal, eu sou Kenji Fuji do euvouser.com.br e hoje vamos passar 4 dicas top, 4 dicas de ouro para você destravar de vez, sair e destravar e decolar de vez na sua carreira de analista e explorador de dados. E olha, a dica número 4 é a principal de todas. Não adianta você fazer todas as demais se você não tiver a dica de número 4. Muito bem, pessoal. Então, dica número 1 e essencial, é óbvio, não adianta você não ter um banco de dados para você analisar, você não ter dados para analisar. Aliás, não necessariamente somente um banco de dados, você pode ter qualquer tipo de dados. Exatamente, você pode ter dados de planilhas Excel, você pode ter dados de um web service, de qualquer lugar, textos, qualquer lugar que você encontre dados, você pode ir lá, busca esse dado e começa a analisar. Então, primeira dica é ter dados para analisar, ter um banco de dados para analisar. Se você não tem um banco de dados, não tem problema. Olha aqui, ó, eu vou deixar um card aqui para vocês de como criar um banco de dados do zero. Máquina virtual zerada, criada do zero, e aí você já vai poder acessar ali e ver como é que você cria na sua máquina um banco de dados do zero. Veja ali depois desse vídeo, mas é claro, antes de mais nada, vamos para a dica de número 2. Dica de número 2, seja curioso, procure algo que você goste, procure algum assunto que seja ligado com o seu trabalho, mas não somente ligado ao seu trabalho, é óbvio, tem que ser coisas que chame paixão, que tenha aquele tesão mesmo de você gostar, olhar para o negócio e dizer assim, eu gosto de analisar isso aqui, eu gosto de analisar esse dado. Se para aquele pessoal da economia, que gosta dos investimentos, baixa no IBGE o PIB per capita, o crescimento do PIB por região, para quem gosta de política, analisa os vieses políticos de cada uma das cidades, cada uma das UFs, vê em relação ao PIB per capita, ao PIB de crescimento, olha cada um dos dados. Aqui tem um vídeo também no canal só sobre baixar dados do PIB por município e por estado, claro, afinal de contas a soma do PIB é a soma do PIB do estado é a soma dos PIBs de cada um dos municípios. Então olha ali o vídeo depois e você vai entender o que eu estou falando. Ah, eu gosto de carros. Não tem problema, tem também como você baixar dados do Denatran, dados do Detran, ver emplacamentos, baixa tabela da FIP, baixa qualquer dado e comece a analisar. É importante que você tenha um assunto do seu interesse. Pode ser transportes, se eu trabalho com logística, baixa a malha viária lá no DENIT, baixa vários dados. Você pode olhar também estatísticas de acidentes de trânsito, estatísticas nas rodovias, tudo isso aí são dados interessantes para você olhar e sair fuçando, sair vasculhando o dado que mais lhe interessa, o dado que mais seja. Claro, se for ligado ao seu trabalho é melhor ainda, mas via de regra, olha, por experiência própria, mesmo que você não esteja trabalhando com dados relacionados àquilo ali, você vai encontrar algum assunto em comum com o seu trabalho. Você pode gostar de economia e encontrar coisas que vão ser úteis para o seu trabalho. Vendas do varejo, ou então do atacado, qualquer tipo de venda que seja associado ao negócio da sua empresa. Afinal de contas, mesmo prestador de serviço tem que ter vendas, tem que ter o golden arrow, né? A seta dourada do consumo, a seta dourada da venda. Então não tem problema. Mesmo que você não esteja trabalhando diretamente com esses dados, você vai encontrar um jeito de associar aquele dado. Seja, por exemplo, os dados de estatísticas de venda de veículos. E se você gosta de vendas de veículos, você vai arrumar um jeito de encontrar uma relação entre as vendas de veículos e o seu negócio e o seu assunto. Se você trabalha num banco, você pode ver a questão de financiamentos, crescimento. Se você trabalha num banco, você pode ver, por exemplo, no dado do IBGE, tem lá qual é o ramo que mais cresce na sua região, qual é o PIB relacionado a cada um dos macroassuntos que tem na sua região, seja agronegócio, seja comércio, serviços, cada um deles, e aí você vai poder ver a questão do crescimento, você pode se antecipar aos demais concorrentes. Veja então isso aí, tenha tesão pelo assunto que você gosta, baixe esse dado daí e comece a analisar, carregue dentro de um banco de dados. A tecnologia não é essencial para você analisar os dados, você não precisa ser um profissional da tecnologia para
analisar os dados, mas você não consegue analisar os volumes de dados que nós temos, você não consegue analisar o volume de dados que nós temos sem a tecnologia. Então use a tecnologia ao seu favor, carregue dados. Nesse vídeo que eu falei do PIB, lá eu faço uma carga no banco de dados por meio de uma planilha Excel. Olha só, então dá para a gente carregar os dados de várias formas. Excel é uma delas. Usar o Excel como uma interface para carregar é uma das formas que nós temos de carregar os dados. E agora nós vamos para a dica de número 3. E para a dica de número 3, você vai começar a exercitar. Não adianta só você gostar do assunto, não adianta só você ter um banco de dados. Se o banco de dados estiver vazio, se você não estiver mexendo nesses dados, exercite. 3 vezes por semana já é suficiente para você começar a analisar de forma muito... 3 vezes na semana já é suficiente para você sair do zero e começar a analisar e destravar a sua capacidade de análise de dados. 3 vezes na semana, então exercite. Se for mais, melhor ainda, pode ser 4, pode ser 5. Uma dica então, mais uma dica bônus aqui. Não exercite todos os dias. Não faça 7 vezes na semana, mas 6 vezes na semana, 5 vezes, mas 3 vezes na semana já é o ideal para você começar. Muito menos que isso, 1, 2 vezes, é interessante sim, vai lhe ajudar bastante, mas vai trazer uma curva de aprendizado um pouco mais longa. Baixa um assunto do seu interesse, pode baixar a tabela do Brasileirão e comparar então a estatística de cada um daqueles jogadores. Se aquele perna de pau tá jogando e ele faz... se aquele perna de pau tá jogando e quando ele joga faz gols, ou então se aquele perna de pau joga e consegue defender bem, ótimo. Então analise dados do seu interesse, dados que lhe deem tesão, que você não vai sentir dificuldade de sair vasculhando e interpretando esses dados. É claro que você também pode pegar dados trabalhados. Você não precisa só pegar dados brutos da estatística do Brasileirão, você pode pegar também dados já trabalhados como indicadores, como você tem o caso lá do Globo.com. Você pode baixar o dado lá daquele Cartola e outros tantos. Cada um daqueles indicadores vai te dar insumos a mais. Então, completando a dica de número 3, exercite, mas preferencialmente 3, 4 vezes na semana, que você vai ver como você vai destravar e vai começar a analisar tudo muito mais rápido. Daqui a pouco você vai estar numa reunião e vai estar analisando os dados da venda daquela peça, os dados da venda daquele produto, ou então, se você trabalha no RH, você vai estar começando a analisar, poxa, e se eu criar um indicador para aquele assunto, para aquela rubrica, será que o pessoal gosta mesmo? Se você trabalha com um assunto um pouco mais chato, pelo menos eu acho um pouco mais chato, mas pode ser RH, RH da empresa, para mim é uma coisa chata e enfadonha, eu acho isso aí. Você pode trabalhar com RH da empresa, você vai lá e começa a analisar quem são os empregados, qual o perfil daqueles empregados que costumam vender um terço de férias, quais são o perfil daqueles empregados que costumam apresentar atestado numa segunda-feira. Você vai ver que vai descobrir muita coisa interessante. Análise de dados tem que ter treino, tem que ter prática, você vai vasculhar, vai fuçar seus dados por curiosidade e, claro, praticar sempre. Então, essas 3 dicas são essenciais para você começar a desenvolver mais a sua capacidade de análise. E como eu disse, a 4ª dica é o principal porque ela é a cereja do bolo. A 4ª dica vai lhe trazer um diferencial competitivo em relação aos seus colegas. Crie painéis, dashboards, baixe uma ferramenta de BI qualquer. Pode ser um Power BI, pode ser alguma outra ferramenta. Crie KPIs, KPIs, Key Performance Indicator, indicadores de performance, ou na verdade são indicadores. Percentual de pessoas que folgam na segunda-feira, que adoecem na sexta-feira, que emendam feriado, ou então qual é o jogador que está mais presente quando o meu time ganha, qual o jogador que está mais presente quando eles fazem mais gols, qual é o jogador que faz isso ou faz aquilo. Na Fórmula 1 você pode pensar qual é a pontuação que você vai dar para cada posição na linha de largada em relação ao ganho de posições lá no final. Enfim, veja o assunto do seu interesse, crie painéis, crie dashboards. Você vai ver a imensidão de informações que você vai conseguir colocar ali, associado, claro, ao seu negócio. Vai mostrar para o seu gestor e vai ver. Ele vai olhar de maneira diferenciada. Olha só, poxa, eu tenho capacidade de análise de dados. E claro que isso aí precisa
precisa muito de bancos de dados por trás, precisa de tecnologia, e é para isso que a gente tem aqui os vídeos falando sobre SQL básico, sobre cada uma das etapas de criação de banco. A gente cria tabelas, a gente cria vários tipos de consulta, vários tipos de transformação de dados, tudo aqui você vai ver aqui no canal. E claro que não só aqui no canal, mas você também pode ver lá no euvocê.com.br, lá tem uma série de treinamentos. Agora que você sabe que isso aí vai destravar a sua carreira, isso aí vai destravar a sua capacidade de análise, claro que você vai dar uma curtida aqui embaixo, afinal de contas você não quer perder nenhum conteúdo, né? Eu não quero perder nenhum assunto, eu preciso desses dados aí para poder alavancar a minha carreira, para poder fomentar o meu crescimento. Vamos lá! Então curta, compartilhe, fale para o YouTube que você gosta desse assunto, que você precisa de análise de dados, você precisa de banco de dados, você precisa entender a integração entre tudo isso aí, você precisa entender como é que você vai pegar o dado bruto, jogar dentro do banco de dados, sair com um painel dashboard de cabo a rabo, de início ao fim. Você vai precisar de tudo isso aí. Quando você curte esse vídeo daqui, você está falando para o YouTube, olha, eu preciso desse tipo de assunto, eu preciso dessa informação para fomentar a minha carreira. Então curta, compartilhe e, claro, se inscreva no euvocê.com.br. Falou, até logo!